Souza para mais uma Escola Bíblica Dominical e da Igreja Batista Monte Moriá. E hoje vamos falar do 8º livro do Antigo Testamento, o livro de Ruth, né? Cujo tema da aula de hoje é o resgate de uma viúva estrangeira que é muito leal e fiel à sua sogra. O resgate de uma viúva estrangeira muito leal e fiel à sua sogra, tá? Então, como nós já mencionamos, estamos aqui apresentando aqui alguns livros do Antigo Testamento que ficou faltando aí das nossas videoaulas, né? E lembremos que o Antigo Testamento é dividido em 4 blocos, né? Primeiro os livros da lei, os livros de Moisés, depois os livros históricos, depois os livros de sabedoria, depois os livros proféticos, né? Estamos aqui no 3º livro histórico, o 8º livro, o livro de Ruth, né? E lembremos que vamos permanecer nesse formato de aula até o livro de 2 Reis, tá? Então, para aqueles que acompanham essa videoaula, é bom estar com a Bíblia aberta. Então, só contabilizar aí o 8º livro, né, sequencial aí do Antigo Testamento. Né? O livro de Ruth ele está dentro dos livros, do bloco dos livros chamados históricos, porque ele vai narrar uma história, de fato, a respeito de uma moça que tem uma importância crucial na história de Israel e principalmente no Novo Testamento, porque, de fato, a partir dela, o Cristo Jesus, de fato, vai nascer. É uma coisa maravilhosa. Chama a atenção que esse livro de Ruth, ele é composto de apenas 4 capítulos. Então, aí vai tomar um pouco mais, uns 18 minutos do seu tempo aí no domingo, se você quiser ler o livro todo, né? Mas o livro é muito bom, são 4 capítulos, mas é de uma grandiosidade, né? Fantástica, tá bem? 4 capítulos, bem tranquilo. Lembrando que uma das curiosidades que trata a respeito do livro de Ruth é que ele é apenas o primeiro livro da Bíblia, né, que é chamado de Bíblia Hebraica, que é o nosso Antigo Testamento, é o primeiro livro da Bíblia que leva o nome de uma mulher. E de toda a Bíblia, de todo o Antigo Testamento, apenas um outro livro leva um outro nome também, com um nome feminino, que é o livro de Esther, né? Então, apenas o livro de Ruth e o livro de Esther levam o nome aí feminino, né? Em seu título. E por que ler o livro de Ruth, né? O livro de Ruth, ele tem uma grande importância aí, primeiro porque vai narrar uma comovente história de conversão, de coragem, de determinação, de lealdade, de fidelidade, demonstração de compaixão, de amor, né, de Noemi com sua sogra, de Ruth com sua sogra, né? Então esse livro, ele de fato, ele faz a gente refletir a respeito desses relacionamentos, tanto dentro quanto fora da família. Você falar que esse livro ele é muito interessante, porque não existe uma intercessão direta de Deus, não há. Aqui não tem, assim, o livro não se preocupa em narrar, em apontar as intercessões diretas de Deus. Se Deus mandou um anjo, aqui não fala que Deus mandou visão, aqui não Deus não fala que não teve sonhos, né? Então, de fato, aqui é apenas uma narrativa histórica, ou seja, como os fatos se sucederam na vida de Ruth, né? E daqui a pouco a gente vai perceber o porquê, a importância de fazer um grande recorte em toda a história de Israel e apontar para essa moça, né? Daqui a pouco vamos apontar o porquê ela se torna tão importante para ter um livro próprio em nome dela, né? Então, este livro ele é muito interessante. Esse livro vai nos ensinar que Deus abençoa a todos aqueles que seguem e obedecem os seus estatutos e seus mandamentos, né? Muitas vezes até quem esteja até fora da sua, na verdade, da sua cobertura, até então Deus está de olho, Deus está ali, de fato, preparando, se assim for dado, assim, que ele vai fazer parte da Assembleia de Deus, se Deus assim entender, sim, ele vai estar aí de acordo com a cobertura, porque Deus, nenhuma folha no mundo cai sem o consentimento de Deus. E o livro de Ruth, de fato, ensina a respeito disso.
né? Ensina a respeito das intercessões de Deus na história, porque tudo foi conduzido conforme a vontade divina, né? Esse livro, ele tem uma grande importância, né? Um exemplo, a ideia de Ruth como uma mulher virtuosa, né? Bem apontado lá em Ruth capítulo 2, quando Boaz, de fato, passa a apontar, não, tu és uma mulher valorosa aqui entre toda a cidade, porque todos já conhecem da sua história, que você já fez isso com sua nora, né? E, segundo os eruditos, passam a apontar que a história de Ruth serviu de inspiração para o rei Salomão, para que ele pudesse escrever aquele provérbio tão famoso presente no capítulo 31. Aquele que vai falar sobre a mulher virtuosa, quando ele fala de fato por rei Penuel. Ele vai dizer, olha, é a mulher virtuosa tem esses atributos aqui. E aqueles atributos ali, ele tomou como referência a história de Ruth. Basta ler o livro de Provérbios, capítulo 31, do verso 10 ao verso 31. Esse livro também de Ruth, ele tem uma grande importância para o povo judeu. Por que, exatamente? Né, os judaizantes hoje, os judeus, eles... o livro de Ruth, ele faz parte de um chamado de um ciclo de leitura, né? O que é esse ciclo de leitura nas sinagogas? Né? São livros que são lidos nas principais festividades judaicas. Então, o livro de Ruth, ele faz parte do que é chamado de Meglot. Meglot quer dizer os rolos, ou 5 rolos, né? Esses Meglot, que de fato o livro de Ruth faz parte, é dividido da seguinte maneira. Os judeus, eles separam 5 livros que devem ser lidos todas as manhãs nas principais festividades. Então, o Shir HaShirim, que é o Cântico dos Cânticos, é lido na Páscoa. O livro de Ruth, que nós vamos abordar hoje, ele é lido na festa de Shavuot, que quer dizer o quê? Do Pentecoste. Então, Cânticos é lido lá na Páscoa, Ruth é lido no Pentecoste, o Eixá, que é o Lamentações. Lamentações é lido na festa de Tisha B'Av, quer dizer, a memória referente à destruição do Templo de Jerusalém. Então, Cântico na Páscoa, Ruth no Pentecoste, Lamentações na festa de Tisha B'Av, que vai falar sobre a destruição do Templo de Jerusalém. O Coelete, que é chamado de Eclesiastes, o Eclesiastes é lido na festa de Sukkot, na festa das tendas, né? E o último livro é o livro de Esté, que é lido na festa de Purim. Purim, que quer dizer sorte. E, professor, por que sorte? Porque nós já lemos, já abordamos aqui no livro de Esté, né? Porque festa de Purim, ou festa da sorte. Porque Purim vem de Pur. Pur vem de sorteio. Sorteio porque Ramã, lembra lá no livro de Esté, simplesmente sorteou a data no qual ele pretendia massacrar o povo judeu do país. E, de fato, houve uma grande reviravolta, porque os judeus venceram, de fato, todos os povos que tentaram destruí-lo lá no livro de Esté. Por isso o nome Purim, porque vem de sorte, né? Vem de sorteio, porque a mãe queria matar o povo, e ele sorteou, disse, não, essa data aqui, vamos matar esse povo aí. E foi naquela data que Deus interviu e, de fato, houve a inversão, né, dos acontecimentos. Então, Ruth faz parte desse Meglot. Meglot são 5 rolos. Cântico, Ruth, Lamentações, Eclesiastes e Esté. Então, veja a grande importância desse livro, onde, de fato, eles fazem a leitura, um ciclo de leitura nas sinagogas, tá bem? A respeito do título do livro de Ruth, né? O que é que podemos falar a respeito do título do livro de Ruth? De fato, em todas as Bíblias, né? Em todas as versões antigas, em traduções modernas, né? Esse livro, de fato, leva o título de nome Ruth. E Ruth, de fato, é em memória a uma heroína moabita, isso mesmo, não é uma heroína, de fato, não é uma heroína judia, não é uma heroína hebreia, não é uma heroína israelita, não. É uma heroína estrangeira, é algo fantástico. Daquele momento histórico, daqui a pouco vamos tratar sobre o panorama, representava muita coisa mesmo, uma coisa fantástica. Lembrando que o nome de Ruth, no livro de Ruth, menciona o nome Ruth cerca de 12 vezes, né? Vamos encontrar do capítulo 1 ao capítulo 4. Como o livro trata a respeito desta personagem, ela vai estar recorrentemente sendo mencionada nesse livro, tá bem? Como até já mencionei,
apenas 2 livros no Antigo Testamento recebem o título com o nome de mulheres. O primeiro deles é Ruth, né? E esse segundo momento é o livro de Esté. Daqui a pouco vamos tratar a respeito porque Ruth tem tanta importância, né, na história de Israel, né? Lembrando que o livro de Ruth, ele não é referenciado em nenhum outro livro no Antigo Testamento. O livro de Ruth também não é mencionado diretamente no Novo Testamento. Ou seja, no Novo Testamento, no Antigo Testamento, nenhum outro livro faz referência a Ruth. No Novo Testamento, é mencionado apenas a personagem. Apenas a personagem. Por quê? Porque Ruth faz parte da genealogia do Cristo Jesus. De fato, ela é uma ascendente de Cristo, ou seja, a partir da ramificação dela, dos filhos dela, é que tivemos a história do Messias. Professor, onde é que vamos encontrar essa informação? Vamos encontrar lá em Mateus, capítulo 1, verso 5, onde vai apontar de fato que teve Pérez vai ter Salom vai ter Boaz se casou com Ruth, a partir de Ruth vai ter Obed, de Obed veio Jessé, de Jessé veio Davi, o rei Davi. E do rei Davi veio Natã, e Natã veio de outros reis, quando então chegou em José, que é o pai de Jesus Cristo. Entendeu? Então, a genealogia contada a respeito do Cristo Jesus em Mateus capítulo 1, verso 5, vai mencionar a respeito da personagem. Não vai falar sobre o livro. Então, o livro propriamente dito de Ruth não é mencionado em qualquer outro livro da Bíblia. Tá bem? Mas isso não tira a importância dele. Porque, de fato, a gente dá para comprovar que uma mulher moabita, uma mulher estrangeira, uma viúva, uma pobre, de fato, uma necessitada, era ascendente do Cristo Jesus. Uma questão muito interessante a respeito da genealogia do Cristo Jesus, porque Ruth é a terceira cananeia, de fato, que são ascendentes de Jesus Cristo, né? A primeira vai ser Tamar, lá em Gênesis capítulo 38, quando vai falar sobre a história de Judá e Tamar. Lembra lá que tem aquela questão dos 3 filhos dele, que os 2 morrem, e aí ele tinha que casar com o mais novo, depois, não, vou fazer esse pacto não, porque essa mulher, entre aspas, né, amaldiçoada, vai matar o meu 3º filho, vou mandar lá para casa dos pais dela. Ela, de fato, soube que ele estava na cidade, e aí, de fato, tapa o rosto, que era um sinal ali daquele tempo que apenas as prostitutas tapavam o rosto, e, de fato, mantém relação sexual com ele, e vai ter o filho gêmeos, que é chamado Pérez, né, e a Ximená, acho que mais ou menos, são os filhinhos. E daqui a pouco a gente vai tratar a respeito dela. Então, Tamar é a primeira, de fato, cananeia que entra na genealogia do Cristo Jesus. A segunda cananeia vai ser Raabe, que se casa com Salom, que é descendente de Pérez, né? Filho de Tamar e Judá. Então, que já é outra também mulher cananeia, né? Inclusive a antiga prostituta também é ascendente do Cristo Jesus. E por último, vamos encontrar a mulher moabita, né? Uma mulher que vai, de fato, vem de outra cidade e vem para Israel para mudar toda a história daquele povo. Então, 3 mulheres estrangeiras entram na genealogia de Cristo. Uma que comete incesto, uma que era ex-prostituta e outra que é moabita. Pense uma coisa fantástica é entender a história do Cristo Jesus. Tá bem? Então, o livro de Ruth, voltando para a nossa ideia central, é que o livro de Ruth ele não é referenciado em qualquer outro livro, nem no Antigo, nem no Novo Testamento. Apenas o personagem Ruth, ela é mencionada em Mateus, capítulo 1, verso 5. Tá bem? E por que essa Ruth, essa personagem, ela é tão importante? Ela se torna importante porque vai tratar isso no capítulo 1, vai apontar que era uma viúva pobre, né? No capítulo 2 vai dizer que ela chegou em Belém, né? Belém Efrata, né? Próximo a Jerusalém, como estrangeira, porque de fato ela é moabita, ela não nasceu na terra de Israel. Ela tornou-se serva, ou seja, na condição de serva, porque ela passou a colher lá as espigas de milho, é cevada no capítulo 2. Ela se casa-se com um homem rico chamado Boaz, um homem já uma idade um pouco avançada, no capítulo 4, e ela é incluída na linhagem do Cristo Jesus, e ela é a bisavó do rei Davi, né? Por isso, de fato, a grande importância desse livro está ali entre o livro de Juízes
e o livro de 1 Samuel, que 1 Samuel vai ser a instituição da monarquia, vai ser a instituição dos reis em Israel. Então, o livro de Ruth é, de fato, um livro intermediário entre os juízes e entre 1 Samuel. Tá? Então, por isso que é um personagem muito importante, porque serviu para informar a genealogia do rei Davi. Tá bem? O nome Ruth, gente, ele não é um livro, ele não é um livro que o nome Ruth não é um nome hebraico, né? Até porque ela é uma moabita. O que significa Ruth, né, uma palavra moabita, significa amizade, né? E o próprio nome dela já nos dá essa ideia de tamanha fidelidade, o que é uma amizade leal, o que é uma amizade fiel, né? O que é uma amizade verdadeira. Porque no momento em que sua sogra passou por grandes problemas, né? Porque a sogra dela sai da cidade de Belém com seu marido, com condições favoráveis, apesar que tinha muita fome, deixou a fome para trás, né, se aventurando, né, ir para terras estrangeiras, terras diferentes, que muitas vezes a gente reconhecemos aí, muitos nordestinos saem, vai para outra terra, visando ter o seu sobreviver, e é da mesma maneira. Então ele viu que estava seca na terra onde ele estava, saiu com os bens, juntamente com seu esposo Elimeleque, chega lá na cidade de Moabe, né, na cidade de Moabe, eles de fato têm 2 filhos, né? Só que o esposo dela, Elimeleque, acaba falecendo, então ele vai ficar com Malom e Quilom, 2 filhos, né? E aí esses 2 filhos se casam com 2 moças moabitas, né? Só que os 2 filhos de Noemi acabam falecendo, né? Então fica apenas a sogra e 2 noras, né? Que é Ofá, Ruth e Noemi. Então, essas 3 mulheres, pense, 3 viúvas, ou seja, 3 necessidades. Naquele tempo, a viúva, de fato, passava muita necessidade. E aí, de fato, Noemi pretende retornar para sua casa e diz, olha, vocês estão dispensados aqui da obrigação de permanecer comigo, porque eu quero que vocês tenham lá, eu quero que vocês tenham a família, né? Então, elas começam a chorar, dizendo que não vai, e aí, posteriormente, a Orfá decide ir, sim, voltar para a casa dos pais, mas Ruth, né, com uma lealdade, disse, após onde a senhora for, eu irei, né, como uma fidelidade grandiosa, e Deus, né, Deus a compensou grandiosamente por esse ato, né, que casou-se com um homem, segundo as escrituras, muito justo e temente a Deus, tá? E qual é o panorama, né? Qual o panorama para a gente entender esse 8º livro do Antigo Testamento, né? É muito tranquilo, muito fácil, porque ele é um livro sequenciado. Por que é sequenciado? Porque vamos avaliar livro a livro. Gênesis vai falar sobre a criação do mundo, a criação do homem, a queda e a instituição do sistema patriarcal, porque o povo de Deus precisava ter uma referência de onde eles vieram, né? Então ele vai dizer dos patriarcas, né? Abraão, Jacó, Isaac, Abraão, Isaac, Jacó, e por último o livro de Gênesis vai falar sobre José. José, de fato, o povo vai sair do Oriente Médio, que tinha muita seca, e toda vez que tem seca, o pessoal cai fora, vai para na região do Egito. Chega no Egito, passa anos, né, ele passa a ter um número muito grande populacional, eles são tributados, não conseguem pagar, e aí depois se tornam escravos. Finaliza, de fato, Gênesis finaliza com a morte de José, Êxodo inicia com essa história da escravidão. Deus levanta o libertador, lá no Monte Horebe, manda, de fato, Moisés, aquela história dos 120 anos, né? 40 anos como egípcio, 40 anos como midianita e 40 anos como libertador. E aí Moisés volta para libertar o povo em Êxodo. Com a libertação, temos a necessidade, né, de, como o povo de Deus acabou praticando a idolatria com bezerro de ouro, houve a necessidade do estabelecimento do tabernáculo, um sistema de adoração. E esse sistema de adoração necessitava de quê? De leis, para apontar como deveria ser os procedimentos. E qual livro vai apontar como vai acontecer esses procedimentos? O livro de Levítico, né? Então, depois de Gênesis, criar o mundo, Êxodo, que é a saída, né, que é a libertação da escravidão, Levítico, instituindo as leis, né, de como deve ocorrer a adoração. Números, que vai apontar de fato que o povo peregrinou por 39 anos
né, ou por 40 anos no deserto. Então, vai contar essa história dos 40 anos ali, aquela peregrinação ali pelo deserto sinaítico, tá? Deuteronômio vai falar sobre os últimos discursos de Moisés. Moisés falando para a nova geração, restabelecendo uma nova aliança, apontando as leis ainda estão válidas, então não cometam besteira, sejam obedientes a Deus, que Deus de fato vai atender a promessa dada aos patriarcas, que era dar a terra santa. Então, em Deuteronômio, que é o 5º livro, vai falar sobre as expectativas da entrada da terra santa, que é a promessa de Deus. No 6º livro, vai falar sobre o livro de Josué, que é o livro do cumprimento. É o livro onde o povo de Deus toma posse na Terra Santa. E a partir do momento que eles tomam posse da Terra Santa, é feito um sorteio entre as tribos para ver onde cada um iria ficar em frente ao tabernáculo, entre Josué, entre o Eliezer, que era o sacerdote, e, de fato, os líderes de cada tenda. Então, foi feito sorteio, cada um pegou sua região. Então, aí depois vinham os juízes. Os juízes vamos ter 7 ciclos de juízes. E acontece uma sequência de 4 fatos, né? O povo abandona Deus, então Deus permite que o exército inimigo derrote eles, e o povo, quando sente a opressão, começa a clamar a Deus, Deus, me liberta, me liberta, me liberta. Deus vai lá e levanta um juiz que vai lá e salva o povo, mas quando aquela geração morre, eles voltam a praticar tudo de forma ainda mais grave. Então, aí encontramos a seção de juízes. E Esther, Cleiton, porque você me disse que Esther fica entre juízes e a instituição da monarquia. Aí temos que, de fato, que Ruth vai estar na época dos juízes, essa época de depravação, essa época de anarquia, essa época de cada um fazer como desejava, essa época que não tinha reis, né? E onde é que está isso? Eu peço, por gentileza, que vocês abram a Bíblia de vocês em Ruth, capítulo 1, verso 1. Ruth, capítulo 1, verso 1. Em Ruth, capítulo 1, verso 1, vai dizer assim, Ruth, capítulo 1, verso 1. No tempo em que Israel era governado por juiz, ou seja, estamos na época dos juízes. No tempo em que Israel era governado por juízes, ou seja, ainda não tinha rei ainda, lembrando que vamos ter uma sessão de 3 reis, né? Saul, Davi e Salomão, né? Cada um vai governar por 40 anos, né? Saul, Davi e Salomão. Então, a época de Davi e de Saul ainda não tinha iniciado. Estamos ainda na época dos juízes. Então, Ruth, capítulo 1, verso 1. Vamos ler até o capítulo 2, ou até o verso 2. Até Ruth, capítulo 1, verso 1 e verso 2. No tempo que Israel era governado por juízes, houve uma grande fome naquele país. E por isso, um homem de Belém, cidade da região de Judá, foi com sua mulher e com seus 2 filhos morar por algum tempo no país chamado Moabe. Então, Ruth, capítulo 1, verso 1, vai dizer, era a época dos juízes, houve uma grande fome, considerando a fome, Elimeleque, com a esposa e 2 filhos, disse, rapaz, não vou ficar aqui com minha fome, vou ter que tomar providência. E com a providência, vamos sair de Belém e vamos, de fato, para Moabe, que era era o leste do Rio Jordão. Ele provavelmente foi em direção ao norte, passou por Gibeá, passou por Jericó, passou pelo Rio Jordão e desceu para o sul em direção a Moabe. Então, ele sai da região de Belém e vai para uma terra estrangeira. Ruth, capítulo 1, verso 2. E o nome desse homem era Elimeleque, e o de sua mulher, Noemi. E os 2 filhos se chamavam Malom e o outro se chamava Quilion. Essa família era de Efrata, chamada de Belém Efrata. Um povoado que ficava perto de Belém de Judá. E eles foram para Moabe e ficaram morando ali. Então, já temos a ideia que é uma cidade, que a família sai de Belém e vai para Moabe. Mas aí precisamos entender, já que analisamos na semana passada o livro de Juízes, e podemos identificar a partir desses dados históricos, época de Juízes, onde tinha uma grande fome. Qual é o relato que consta em Juízes apontando a respeito disso? É fácil. Para fazer o recorte histórico de Ruth,
Basta lermos o Juízes capítulo 6, que é o capítulo que fala sobre Gideão. Olha só o que acontece. Juízes capítulo 6, verso 1. O povo de Israel pecou contra Deus e o Senhor, por isso, deixou que o povo de Midian... Qual era o povo de Midian? O povo da família de Jetro. O povo de Jetro, lembra? Jetro, sogro de Moisés, era de Midian. Né? Quando Moisés foge do Egito e fica foragido, ele para em Midian e fica morando por lá. Só que por algum motivo esse povo se rebelou contra Israel e passou a subjugar Israel. Escravizou Israel por 7 anos. E assim diz Juízes capítulo 6. Já que o povo pegou contra Deus, Midian dominou Israel por 7 anos. Verso 2. E os israelitas se escondiam dos midianitas em cavernas e em montanhas, porque os midianitas eram mais fortes. E olha só onde é que está a fome, em Juízes capítulo 6, verso 3. E todas as vezes que o povo de Israel semeava, os midianitas, os amalequitas e os povos do deserto, o povo do deserto se chama árabes, os árabes são os edomitas. Então, eram 3 povos juntos, midianitas, amalequitas e edomitas. Eles iam, toda vez que Israel semeava para tentar colher, o que é que esse povo fazia? Juízes capítulo 6, verso 4. Eles acampavam na terra de Israel e destruiu todas as suas colheitas até o sul. Não deixavam nada para os israelitas viverem, ou seja, eles ficavam com fome. Nem ao menos uma ovelha, uma vaca, um jumento. E aí explica em Juízes capítulo 6, verso 5, que esses 3 povos chegavam com o gado deles, armavam as barracas e diz que eles eram tão numerosos quanto gafanhotos, que eles e os seus camelos eram tantos que não podiam contar, e que eles vinham para destruir a terra. Então, a ideia da época dos juízes, que teve uma grande fome, apontada no livro de Ruth, capítulo 1, verso 1, retrata a história mencionada em Juízes, capítulo 6, a partir do verso 1, que vai falar sobre Gideão. Então, a história de Ruth aconteceu na época de Gideão. Ou seja, quando, de fato, o que foi que aconteceu? Quando aconteceu a história de Gideão, narra a história de Elimeleque e Noemi saindo de Israel. É o momento que, de fato, eles saem de Belém, vai para Moabe, é quando os midianitas, os amalequitas e os edomitas estão pressionando o povo de Israel, não permitem que eles possam colher, né, o que plantaram, porque, de fato, lembrando, né, que o povo moabita é uma região desértica, eles não têm condições de plantar. Então, o que eles fazem? Vão fazer saque. E além de saquear, ele destruiu tudo, levavam tudo, então o povo de Deus estava com fome. Então, como provavelmente Elimeleque e Noemi viu o estado de pobreza lá em Israel, decidiram ir para Moabe, né? Deixa aqui que os midianitas estão perturbando aqui, vamos para Moabe. Então, eles levam tudo e vão para Moabe. Só que chega lá em Moabe, Elimeleque morre, os 2 filhos morrem, Noemi fica só, com mais 2 noras, passando fome, passando dificuldade. Então ela diz, vou voltar para Belém e vocês estão dispensadas da obrigação de conviver comigo. Mas é quando, de fato, o Orfá vai para a família dela, mas Noemi diz, Ruth diz, não, eu vou contigo onde quer que tu queira. E onde você for, eu morarei. E o Deus que você adorar, eu adorarei. Né? Uma coisa muito linda. Então, vocês precisam fazer esse recorte panorâmico. Vocês precisam fazer esse recorte histórico. Porque o livro de Ruth, estou na fase de Juízes, na fase em que houve fome. E o livro de Juízes, que vai falar sobre fome, opressão, e onde o povo de Deus morava em cavernas e montanhas e não tinha o que comer, vai estar em Juízes, capítulo 6. Tá bem? A movimentação geográfica desse livro, praticamente já apontei, só vai falar a respeito de 2 cidades. Belém, que fica do lado oeste do Rio Jordão, e vai falar sobre Moabe, que fica do leste do Rio Jordão. Então, Elimeleque, Noemi e seus 2 filhos saem de Belém e vai para Moabe. Elimeleque e os 2 filhos morrem, então Noemi decide voltar de Moabe para Belém. Então, são apenas 2 cidades que são retratadas. Mas aí é a grande questão, Cleito, quem são os moabitas? Né? Para lembrar a respeito dessa residência em terras estrangeiras, temos que lembrar que os moabitas, eles são primos do povo de Deus.
né? Eles não deixam de ser semitas. Ele é um povo semita também, né? Então, os moabitas, eles foram gerados a partir de uma relação incestuosa de Ló com sua filha mais velha. Lembra lá a destruição de Sodoma e Gomorra? Né? A mulher de Ló olha para trás, uma estátua de sal, as filhas de Ló dizem, meu irmão, não tem mais homem aqui, dá cachaça para painho. O painho dormiu, vai lá e faz sexo com ele. Então, a filha mais velha de Ló tem um filho. E esse filho é chamado de Amon. De Moabe. Então, este filho, né? Esse filho da filha mais velha de Ló, né? Se chama Moabe. E ele foi o pai dos Moabitas. Então, veja que os Moabitas já são filhos de um incesto, né? A história dos Moabitas com o povo de Deus é bastante conturbada. Eles primeiros vai apresentar na história da Bíblia, em Gênesis 19, verso 37. Depois de Deuteronômio, capítulo 2, 9, onde Deus disse assim, ó, não molesta os Moabitas não. Por quê? Porque eles, de fato, são primos de vocês. Não provoca guerra com eles, não, porque eu já dei uma região para eles aí, que é a região de Ar. Isso vai estar em Deuteronômio, capítulo 2, verso 9. Deus já dando a informação ao povo de Deus que não precisava guerrear com eles, né? Mas, por que houve a guerra entre os Moabitas? Já que Deuteronômio, capítulo 2, verso 9, diz que não era para o povo de Deus guerrear com os Moabitas, né? Aqui eu estou contando a história dos Moabitas, tá? Porque em Números, capítulo 22, verso 25, os Moabitas, ao invés de dar comida e água, depois que o povo de Deus passou 40 anos lá vagando pelo deserto, eles deveriam, são meus primos, vem cá, toma aqui, beba e vai, sigam sua jornada. Mas o rei, chamado Balaque, disse, não vou dar nada para ele não, se ele vir para cá, eu vou quebrar ele no pau, que a gente vai brigar. E além de não permitir que eles adentrassem na terra, não deu água, não deu comida, ainda contratou um profeta mercenário chamado Balaão. Vamos encontrar essa história em Números capítulo 22, 25, que posteriormente fez o povo de Deus pecar, porque eles acabaram tendo relações sexuais com as princesas, com a princesa Moabita e com mulheres, e acabando adorando o Deus Moabita, que é nosso, né? E aí, acontece que em Deuteronômio capítulo 23, vai apontar, Moisés, no livro da lei, vai apontar lá, quais são as pessoas excluídas da Assembleia Santa. E esse povo moabita, que Elimeleque levou Noemi, né, de Belém para Moabe, eles não podiam fazer parte da Assembleia de Deus, não podiam fazer parte de culto, não podia sair para guerrear, não podia morar com eles. Cleiton, onde é que está isso? Deuteronômio, capítulo 23, verso 3 e 4. Ó, nenhum amonita ou moabita, ou seja, os filhos de Ló com suas duas filhas, né? Até a 10ª geração fará parte do povo de Deus, o Senhor, eles ficarão de fora. Então, até a 10ª geração, eles não podiam participar da Assembleia de Deus. E no Deuteronômio capítulo 23, verso 4, vai dizer qual foi o motivo. Porque quando o povo estava com sede e com fome, não deram água nem comida, e além de não permitir adentrar na terra, ainda pagaram um profeta mercenário, né? E aí, em Deuteronômio 23, 6, diz, nunca façam coisa alguma para o bem ou proveito desses moabitas. Então, é o grande problema de Ruth, vindo de Moabe para Belém, porque além de ser viúva, além de ser estrangeira, além de ser pobre, tinha na lei dizendo que o povo de Deus não podia nem ter qualquer contato com ela, nem ajudar a pobre da Ruth lá na cidade de Belém. Então, isso vai ter em Deuteronômio, capítulo 23, do verso 3 ao verso 6. Então, era um grande problema que essa estrangeira teria nas terras de Israel. Tá bem? Posteriormente, no livro de Juízes, Moabe, né, que é esse local onde Ruth morava e Noemi morava, oprimiu o povo de Deus por 18 anos, né, escravizou o povo de Deus, tributou, né, e aí é quando temos a grande história de Eude, né, aquele de fato canhoto, que acaba escondendo o punhal na perna e acaba matando o rei, que era super obeso, né. Depois lá, a história dos Moabitas com o povo de Deus. Saul vence os Moabitas em 1 Samuel, capítulo 14, né? Depois, em 1 Samuel, capítulo 22, Davi
goza, desfrota uma relação de paz com os moabitas, né? Por quê? Porque lembra aquela história quando Davi estava lá na caverna de Adulão, estava lá de fato com aqueles homens com dificuldade financeira, com dívidas insatisfeitos, cerca de 400 homens, e Davi deve ter feito uma grande pregação convertendo aqueles homens e tornando-os oprimidos, de fato, em grandes servos de Deus e fazendo parte do seu exército. Quando ele termina aquilo ali, o anjo de Deus disse assim, desce lá para ajudar. Então ele sai da caverna de Adulão e passa por Moabe. E o que é que ele passa em Moabe? Vai da porta de Moabe, meu amigão. Estou com minha mulher, com minha mãe e com meu pai aqui sendo perseguido pelo rei Saul. Deixa que meus pais fiquem aí na cidade de Moabe enquanto eu vou lá guerrear com Saul. E que de fato é aceito em 1 Samuel capítulo 22. Então Moabe, uma terra estrangeira, ajudou sim Davi, dando residência à sua mãe e seu pai que estava sendo perseguido porque Saul mandou tocar fogo na casinha lá dos pais de Davi, tá? Só que em 2 Samuel capítulo 8, acontece o Davi derrota os moabitas se rebelam contra Davi, porque perceberam que Davi estava crescendo demais. Então Davi volta, guerreia com eles e vence. Então, uma história muito interessante, que como é que Davi matou os homens daquele povo? Mandou todos os homens deitar no chão, aí foi lá e pegou uma corda e dividiu o povo em 3 partes, né? Uma parte, outra parte. Então, uma dessas 3 partes, ele acabou matando, né? Ele dividiu o povo em 3 partes pela corda. Pegou uma corda, foi medindo, ó. Então, 1/3 vai viver, os outros 2/3 vão morrer. Por isso que diz que Davi mandou os homens deitar no chão e mediu-se com uma corda e matou 2/3 daqueles homens. Botou todo mundo, deita fileira aí, estende a corda aí. Esse 1/3 está vivo, outros 2/3 está e será morto, né? Muito interessante. Lembrando que, por causa das mulheres moabitas também, é que a história de Salomão foi corrompida. Salomão acaba caindo em idolatria, né? Por causa das mulheres moabitas, porque Salomão acaba se casando com a moabita e acaba também praticando idolatria, né, ao Deus Quemos, que é o Deus dos moabitas. Vai estar em 1 Reis, capítulo 11. Né? Depois, a cidade de Moabe tem tanto problema com o povo de Israel, que foi amaldiçoado houve oposição a Israel tamanha, que esse povo foi amaldiçoado por Deus pelos seus grandes profetas. Isaías 15, Jeremias 48, Ezequiel 25, Amós 2, tudo vai falar sobre o povo moabita, tá? Mais tarde também vai ter história de Moabe incomodando o povo de Israel, com aquela história do rei Mesa, né? Quando o povo acaba morrendo, e aí o rei se insurge, não quer pagar mais tributo, aí existe uma reunião entre o rei de Judá, o rei de Israel e o rei Edom vai para a guerra, aquela história que Eliseu manda tocar a viola para que, de fato, o seu dom de profecia tornasse frutífero, né? Vamos encontrar isso em 2 Reis, capítulo 3, e quando Israel vence praticamente a vitória, vence a guerra, o rei Moabita, o que é que ele faz? Pega o filho que iria suceder ele e sacrifica para o seu Deus, e pega o menino e coloca lá no muro da cidade. Espantou até os israelitas que dizem, que é isso aí? Não, como é que o cara está oferecendo o filho para os deuses? Então deixa a guerra por aqui e cada um deixa quieto. E a partir dessa história, inclusive, tem chamado de pedra de Mesa. Mesa, de fato, é o rei Moabita, né? Foi encontrado até um achado arqueológico a respeito disso. Lembrando também essa miscigenação do povo de Deus, né, com o povo estrangeiro, que o livro de Ruth vai tratar a respeito de um casamento de um israelita, né, com uma mulher estrangeira, né, com uma moabita, que é Ruth. Só que temos um grande problema, porque na Bíblia vai ter um ódio, né, na verdade, um contrassenso contra os casamentos mistos, né? Isso vamos encontrar logo depois que há o cativeiro babilônico, que eles voltam para reconstruir o templo. Vamos encontrar 3 exortações pesadas a respeito de casamento misto. Vamos falar em Esdras, capítulo 9 a 10, vamos falar em Neemias, capítulo 13 a 30, e Malaquias, capítulo 2, verso 11, todos condenando o casamento misto, não permitindo a miscigenação.
né? Então, veja o grande problema. Mas aí você também pergunta, mas Cleiton, por que foi permitido que Ruth, uma mulher moabita, casasse com Boaz, um homem hebreu? Porque vocês recordam que falamos que o livro de Juízes é um livro de anarquia, é o livro da depravação, é o livro do erro, é o livro do equívoco, é o livro da autonomia, é o livro que qualquer um fazia o que queria como bem entendia, conforme vai apontar em Juízes capítulo 17 e o último capítulo de Juízes, o último verso. Israel não tinha rei, em razão disso cada um fazia como bem desejava. Então, se o cara desejava guardar o domingo, ele guardava. Se ele quisesse guardar a terça, ele guardava. Se ele quisesse sacrificar a própria filha em nome de Deus, ele sacrificava. Não estou dizendo que isso é certo. O que eu estou querendo dizer é que, naquele tempo, cada um montava a sua religiosidade a seu bel prazer. Por isso que foi permitido, de fato, o casamento de Ruth, não foi odiado à luz das Escrituras, o casamento de um povo de Deus com um povo estrangeiro, altamente apontado no livro de Deuteronômio, dizendo que não era para ter que fazer isso. Inclusive, Deuteronômio capítulo 23 diz, não deve ter qualquer tipo de junção entre o povo de Deus e os moabitas, né? Mas como no tempo de Juízes existiu uma inversão de valores, aí foi permitido e não houve muitos problemas nesse sentido. Mas, quando o povo de Deus volta do cativeiro babilônico, que Esdras, o escriba, o hábil escriba, né, fica na responsabilidade de conduzir o povo de Deus a fazer a reconstrução da cidade, diz assim, ó, nada disso, eu vim aqui para reconstruir o templo e não quero ninguém com casamento aqui. Expulse suas mulheres estrangeiras e seus filhos, manda embora. Quando acontece Neemias, que faz a reconstrução do muro, da mesma maneira, diz que foi um grande choro, houve um grande pacto e os homens tiveram que despedir as suas mulheres estrangeiras e os seus filhos. Do mesmo jeito que Malaquias capítulo 2 vai falar o povo de Deus está caindo em pecado porque está celebrando casamentos ímpios, casamentos com mulheres estrangeiras. E essa miscigenação foi bem apontado no livro de Moisés que, em razão do casamento, em razão da convivência com outra cultura, ficaria muito mais fácil deles adorarem a outros deuses e adotar outras culturas. Então, esse é o grande problema aqui que deve ser enfrentado, que daqui a pouco vamos entender o que foi discutido em Ruth, capítulo 4, quando o parente, né, de Boaz disse, não vou não. Daqui a pouco vamos entender exatamente o porquê, porque tem essa roupagem ao mesmo tempo também de um enlace que seria amaldiçoado, né, aparentemente amaldiçoado, à luz do que a lei de Moisés dizia. Tá bem? Então, vamos lá. Então, esse é o panorama. O panorama de localização de Ruth, que aconteceu na época dos Juízes, e o panorama a respeito de quem são os moabitas, porque Ruth era uma mulher moabita, e o Moabe teve problema com Israel desde o nascimento do povo, com a relação incestuosa de Ló com sua filha mais velha, com a questão do deserto, sem dar água e comida, a questão de guerra, escravizando Israel no tempo de Juízes, problemas com Davi, atacando Davi lá de forma indevida, e dentre outras situações que nós já narramos aqui. Então, houve a necessidade desse panorama, tanto da localização de Ruth, quanto da identificação do povo moabita. Tá bem? O propósito, qual o grande propósito desse livro, né? É demonstrar como pessoas devem permanecer fortes, enquanto que a sociedade ao seu redor está desmoronando, né? Então, o mundo pode estar se acabando, sua vida pode estar em dificuldade, você pode estar enfrentando uma aflição, você pode estar enfrentando dificuldade, você pode estar tendo turbulência, você pode ter problema até existencial. Mantenha-se forte em Deus e mantenha-se forte na tua fé. Porque, de fato, Deus é galardoador, né? De fato, está aqui para garantir a todos os seus filhos e todos os crentes, todos aqueles que professam sua fé e confessam a fé no seu Filho, que é Jesus Cristo, né? Então, a partir disso, todos aqueles que são perseverantes na fé, sem dúvida, Deus não deixa de ampará-los, tá bem? Então, isso é a grande ideia. Né? Tanto é que Noemi, quando chega na cidade, não me chame de Noemi, feliz, não, me chame de Mara, amargurada, porque eu saí daqui com boas condições de vida, fui para a terra estrangeira, Deus caiu sobre uma desgraça, eu estou aqui na miséria, não tenho nada.
Então não me chame de mulher feliz, me chame de mulher amargurada. E depois Deus, milagrosamente, sem uma intercessão direta de seus anjos, de visão, de sonhos, de interferência direta, não. Pela própria narrativa dos fatos, como se sucederam, né? Tudo foi se ajustando, e aí, de fato, Deus não deixou de amparar os seus filhos, né? Então, o propósito maior é persevere na fé, independente da grande dificuldade que você esteja atravessando, tá? Versículo-chave, Ruth, capítulo 1, verso 16. Ruth, capítulo 1, verso 16. Em Ruth, capítulo 1, verso 16, vai dizer assim: porém, Ruth respondeu: não me proíba de ir com a senhora. Quem é essa senhora aqui? Noemi. Nem me peça para abandoná-la. Onde a senhora Noemi, minha sogra, for, eu irei. E onde a senhora for morar, eu morarei. E o seu povo será o meu povo. E o seu Deus será o meu Deus. Então, essa já dá uma ideia. A ideia primordial de uma mulher valorosa, uma conversão fantástica de uma gentia para, de fato, para o povo de Israel, que praticamente aqui é o chamado de prosélito, né, que é uma nova convertida na religião, né, israelita, ou na religião, de fato, que vai cultuar a Deus, na fé em Deus. Né? E essa ideia básica de Ruth é a importância de você entender hoje, quando você passa a seguir a Deus, quando você passa a seguir Jesus Cristo, que você passa a fazer parte do povo de Deus, né? Independente de você ser israelita ou não. Né? Isso aí é muito bem explicado, né? A partir lá no livro de Romanos, isso já é muito bem explicado, que a partir do momento que você aceita, né? Você professa Jesus Cristo como seu Senhor e Deus como o único Deus, né? Automaticamente você faz parte da família de Deus e você passa, assim, a estar sob a bênção de Deus. Então, esta é o versículo-chave para apontar a respeito de uma estrangeira que se converteu à fé judaica, né? E aí teve grandes transformações aí na história de Israel. O destinatário desse livro, de fato, é o povo de Deus, o povo israelita, para demonstrar a respeito da genealogia de Davi. Né? A importância aqui é a genealogia de Davi, porque a genealogia lá do Cristo Jesus vai estar no Novo Testamento, em Mateus capítulo 1 e Lucas capítulo 3, tá? A autoria desse livro, o livro não é autografado, o livro não diz, fui eu que escrevi a respeito disso, não. Mas a tradição judaica passa a apontar que tenha sido o profeta Samuel, que o profeta Samuel foi quem viveu naquela época dos acontecimentos, que o profeta Samuel foi o último juiz, né, dentro dos 14, ele foi o último juiz, ele foi o único homem que reuniu 3 funções primordiais. Ele era juiz, ele era sacerdote e ele era profeta. Veja a grandiosidade desse homem, né? E como ele diz lá em 1 Samuel, capítulo 10, que ele, de fato, que ele explicou ao povo e escreveu tudo o que tinha se passado no livro, 1 Samuel, capítulo 10, verso 25, e aí a tradição judaica passa a apontar que quem escreveu o livro de Ruth foi o profeta Samuel. Tá bem? Mas, lembremos, né? Não temos aqui fonte segura no próprio texto para apontar que tenha sido ele. Né? A gente vai, na verdade, aqui apontando algumas ideias. Por quê? No tempo do juízo não tem apontamento de ninguém que tenha escrito os livros. Apenas um único juiz que disse que escreveu o livro. Então, se um juiz escreveu o livro, que é o último deles, então, de fato, passa a acreditar esta informação que tenha sido Samuel que escreveu o livro de Ruth, porque, de fato, o livro de Ruth vai tratar a respeito da genealogia de Davi, porque Boaz se casa com Ruth, tem um filhinho chamado Obed, Obed vai ter Jessé, Jessé vai ter Davi. Então, esta é a ideia básica. Tá bem? Datação, né? Como a época foi antes do Davi se tornar rei em Jerusalém, e Davi se tornou rei em Jerusalém por volta de 1004 a.C., isso mais ou menos datado a partir de 2 Samuel, capítulo 5, né? Tem-se que o livro de Ruth aconteceu mais ou menos por volta aí de
de 1030, 1020 antes de Cristo, tá bem? Principais personagens, 3 principais personagens. Vamos encontrar Ruth, que é a nora de Noemi, né, que mais tarde casa-se com Boaz, e faz parte, é uma antepassada direta tanto de Davi, quanto de Cristo Jesus. Então, ou seja, ela é a avó de Davi e de Cristo Jesus, também. Noemi, a viúva de Elimeleque, sogra de Orfa e de Ruth. Orfa, não, ela queria ir com ela para Belém, mas disse, não, volta para cá tua mãe. E Orfa aí mesmo chorando, disse, não, beleza, eu vou ter meu lar, ter meu novo casamento. E Ruth aceita permanecer com Noemi, tá? E Noemi é uma pessoa que é muito inteligente, que ela passa a instruir a nora, demonstrando ter muita sabedoria, que basta ler aí o capítulo 3 de Ruth, onde de fato Noemi intercede de uma forma fantástica. Vamos encontrar o terceiro e último personagem que é muito importante, que é Boaz, um fazendeiro próspero, né, que se casa com Ruth, a moabita, e também tem registrado aí os seus antepassados direto com Jesus Cristo e com Davi. Lembrando que Boaz é neto, né? Na verdade, ele sai da linhagem da prostituta Raabe, a prostituta que morava em Jericó, que depois se converteu e casou com Salom, e a partir dessa família nasce Boaz, e Boaz casa-se com Ruth, depois vem Davi, depois vem Cristo, tá bem? Principais doutrinas, vamos ter aqui a redenção para os judeus e para os gentios, isso já apontando no que aconteceria no Novo Testamento, onde de fato o povo israelita iria rejeitar a Deus e o povo gentil, ou seja, o povo de fato que está fora, que não nasceu na Judéia e que de fato não tem ligações com os judeus, passa a aceitar Deus, né, como seu Deus, estão fazendo parte do seu povo. Então a redenção não fica preso apenas para o povo eleito. Sim, ela é estendida para todos os povos e isso resta consagrado, porque nós aqui, brasileiros, estamos cultuando o Deus, né, de Israel e também o seu Filho, Jesus Cristo. Outra doutrina, mulheres como co-herdeiras com os homens da graça salvadora de Deus, ou seja, apontando Ruth como uma das 3 mulheres cananeias que tiveram direito, né, na verdade, foram contempladas com a graça salvadora de Deus, né? A primeira, Tamar, cananeia, segunda mulher cananeia, Raabe, a terceira mulher cananeia, vamos encontrar aqui Ruth. Então, 3 mulheres fora do povo de Israel que intercederam aí na história do Cristo Jesus, porque Deus colocou a mão e disse, não, você de fato deve fazer parte aqui dessa história linda. Temos em Noemi uma característica do que seja uma mulher virtuosa, né? Isso vamos encontrar no capítulo 3, quando o próprio Boaz aponta a respeito disso de Ruth. E lembremos, né, que o próprio, segundo os eruditos, o Salomão, a partir da leitura ou do conhecimento da história de Ruth, escreveu o livro o capítulo de Provérbios, presente no capítulo 12, verso 4, e capítulo 31, a partir do verso 10, tratando a respeito da mulher virtuosa, né? Então, a partir da história, né, de Ruth, tá? Tratas aqui também o direito de Davi, né, ao trono de Israel, porque ele, de fato, descende da tribo de Judá, né? Isso vai estar no capítulo 4, versos 18 a 22, Gênesis 49, Mateus 1, tratando a respeito da genealogia do Cristo, e Lucas 3, porque, de fato, por ser da tribo de Judá, seria a tribo que, de fato, teria essa responsabilidade, né, de descender o Cristo Jesus, né? E para tratar sobre os bolsos desse livro, como são apenas 4 capítulos, né? São 4, de fato, 4 sessões. A primeira sessão vai tratar sobre o falecimento dos familiares de Noemi e o retorno de Moabe para Belém, né? A segunda sessão, que é o capítulo 2, vai apontar a respeito do encontro entre Boaz e Ruth no campo de cevada. No capítulo 3, vai falar sobre o romance, né? O estabelecimento amoroso entre Ruth e Boaz, né? E no capítulo 4, a remissão
né, de Boaz, a remissão ou chamado resgate de Boaz para Ruth. Tá? Então, capítulo 1, falência dos membros de Noemi, da família de Noemi e o retorno para Belém. Eles estavam em Belém, foram para Moab, então de Moab para Belém. Capítulo 1. Capítulo 2, o encontro de Ruth com Boaz no campo de cevada. Capítulo 3, o estabelecimento do romance ou do vínculo, né? Que ocorreria o matrimônio no capítulo 4. E no capítulo 4, o resgate de Boaz e a Ruth a partir do casamento. Então, agora vamos fazer uma breve análise a respeito desse livro a partir das histórias contadas, né? De forma fantástica aqui nesse livro, tá? Um livro muito curto, mas um livro muito grandioso, com alto, na verdade, teor e conhecimento a respeito das leis de Moisés, que foram aplicadas em inúmeras passagens daqui das leis de Moisés. Tá bem? No capítulo 1, já vai iniciar a respeito de um homem. Primeiramente, vai fazer logo um recorte histórico, né? Porque o livro de Ruth vai estar no bloco dos chamados livros históricos, e porque o livro de Ruth vai estar entre o livro de Juízes e o livro de Samuel, 1 Samuel. Porque o livro de 1 Samuel é a instituição, finalizando o período de Juízes e iniciando a monarquia. Então, o livro de Ruth fica entre os juízes, que são os líderes determinados por Deus para salvar o povo, e a instituição dos reis. Então, ele já diz, ó, na época dos juízes, né, houve uma grande fome. Essa grande fome nós já retratamos a Juízes capítulo 6. Vai falar que existia Emelec. Emelec tinha 2 filhos, Malom e Quilom, e tinha uma esposa. Considerando a fome e a opressão que tinha Israel, disse, rapaz, vou cair fora aqui de Israel, porque os midianitas, os amalequitas e os edomitas estão enchendo o saco aqui, nós estamos com fome, não tem o que comer, eu vou para outra cidade. Então, a Bíblia não indica porque eles escolheram Moab, né? Então, mas ele sai de Belém, atravessa o Rio Jordão e vai para a cidade de Moab. Chegando lá, Elimeleque morre, depois os seus 2 filhos também, Malom e Quilom, morrem. Lembrando que Quilom era casado com Orfa e Malom era casado com Ruth, né? E a partir daí, a família entra, de fato, em estado de miserabilidade. E aí, Noemi, né, que é a sogra de Ruth, tem conhecimento que o povo de Israel já estava sendo beneficiado com ótimas colheitas. Isso vai estar em Ruth, capítulo 1, verso 6. Né? E por que isso aconteceu? Porque, de fato, nesta época de Noemi, o Gideão já tinha vencido os midianitas. Com 300 homens, ele vence 120 mil moabitas, amonitas e o povo do deserto. Então, a prosperidade de Israel voltou a reinar de novo. Então, Noemi soube e disse assim, opa, está tendo ótimas colheitas lá. Vamos voltar. Primeiro Ruth, capítulo 1, verso 6. Na volta para Judá, ela fala para as meninas, ó, fiquem aqui, porque de fato eu vou para outra cidade, não é justo que vocês fiquem sem família e vamos para lá passar miséria junto comigo. E as meninas choram alto, e a Orfa não quer a primeiro momento, depois decide voltar para sua família. E é quando vamos encontrar no verso 16, Ruth dizendo para ela, não me proíba de ir com a senhora, nem me peça para abandoná-lo. Onde a senhora foi, eu irei, onde morar, eu morarei, o seu povo é o meu povo, o seu Deus será o meu Deus. Né? Onde a senhora morreu, eu morrerei, também ali serei sepultado. Né? E aí, engraçado que ela já evoca o nome de Deus. Ruth, capítulo 1, verso 17, que o Senhor me castigue se qualquer coisa, a não ser a morte me separar da senhora. Vejo que é lealdade e fidelidade. Então, a partir dali, elas voltam para a cidade de Belém, passa a contar que toda a cidade ficou agitada com a chegada delas. O povo diz, Noemi, como é que você está? Ela diz, não me chame de Noemi, não, porque Noemi quer dizer feliz. Me chame de Mara, porque agora eu amargurado, porque Deus tirou tudo de mim. Quando eu saí daqui, eu tinha minhas condições financeiras, tinha minha família, agora eu não tenho nada. Deus me fez sofrer, me deu tanta aflição. E aí, de fato, pede para ser chamado de Mara. Veja o tamanho da amargura dessa mulher. Então, veja o que é perseverança, veja o que é agir de Deus, que aquela mulher que estava em tremenda amargura, ao final do livro passa a ser, de fato, se torna bem-aventurada, porque, de fato, não largou Deus, perseverou, lutou contra os seus problemas, soube traçar estratégia para sair do seu problema, sempre colocando Deus na frente, e aí Deus abençoou, de fato, com a linda história.
Tá? E aí no capítulo 1 termina, no verso 22, dizendo que a colheita de cevada estava começando. E aí essa ideia da colheita é de grande importância, porque vai influenciar tanto o capítulo 2 como o capítulo 3. Tá bem? E aí no capítulo 2, já que a colheita de cevada estava iniciando, e as duas, por serem viúva, e pior, Ruth ainda estrangeira, o que Ruth fala para Noemi? Noemi, olha, eu não posso ficar aqui em casa contigo, passando fome. Me permita eu sair para colher algumas coisas na plantação. Mas a pergunta é, Ruth iria pegar o que era dos outros? Como é que ela? Vou sair e vou pegar na plantação dos outros. Pode isso? Aí é que eu X da questão. Porque na lei de Moisés, tinha uma chamada lei da assistência social. A lei de assistencialismo aos pobres e aos necessitados. Eu peço que vocês abram sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 24, verso 19. Deuteronômio capítulo 24, verso 19, que vai falar sobre a lei da assistência social. O mais forte deve amparar o mais fraco. Por quê? Olha só o que Deuteronômio capítulo 24, verso 19 diz. Pode acontecer que na colheita do trigo e da cevada, lembra lá, ó, Ruth capítulo 1, verso 22, vai dizer que a colheita da cevada estava começando, ou seja, já tinham semeado, já tinha crescido, então era o momento de pegar o fruto da terra. Então, em Deuteronômio 24, verso 19, vai dizer, pode acontecer que na colheita do trigo e da cevada, o dono da terra esqueça de pegar um feixe de espigas. E nesse caso, não volte para pegar esse feixe que você esqueceu. Mas deixe lá na terra, no campo, para os estrangeiros, para os órfãos, para as viúvas, porque assim o nosso Senhor abençoará tudo que você fizer. E o que eu gosto é que Deuteronômio capítulo 24, 22 vai dizer, lembre-se vocês, porque vocês foram escravos, vocês passaram fome, vocês passaram aperto, e é por isso que eu exijo que vocês obedeçam essa lei. Não retire tudo que a terra produz. Tire uma parte e deixe outra lá, para que aquela outra parte sirva de assistência aos necessitados. Então, Ruth, sabendo que Israel tinha esta lei, Deuteronômio 24, fala para sua sogra e diz, olha, me permita que eu vá lá na colheita, porque eu queria achar lá, vou arrastar para a gente aqui, para a gente se alimentar. Então, o que é que Noemi fala? Não, minha filha, pode ir, porque de fato, se algum trabalhador permitir que você pegue, deixe alguma coisa para trás, você pode pegar, porque você não vai estar furtando, porque se furtasse naquele tempo, né, ia morrer. Então, ela disse, não, pode ir. E aí, de fato, ela, por acaso, né, a própria Bíblia fala aqui, no capítulo 2, que ela, por acaso, entrou numa plantação que era de um homem muito generoso, que se chamava Boaz, que era da tribo de Judá, tá? E aí, Boaz se deparando com ela, que antes disso a Bíblia fala que Boaz fala a forma de cumprimento de Boaz demonstra o relacionamento dele com Deus. Que ele diz aos seus trabalhadores que o Senhor esteja com vocês e os trabalhadores que o Senhor o abençoe. Veja a relação de respeito, de referência a Deus. Uma coisa muito linda em Ruth, capítulo 2, verso 4. Tá? E aí Boaz nota Ruth lá, de fato, colhendo lá os feixes, né, de espiga de cevada. E aí, ele pergunta quem é aquela mulher. Aí o cara diz, não, essa mulher aí é a nora da Noemi, e ela está trabalhando desde cedo, só parou um pouco agora e está pegando aí os restos aí dos feixes de cevada para levar para casa. Né? E aí, Boaz permite que ela continue lá pegando, de fato, os feixes de espiga, e ainda chama a atenção dela, ó, não vá catar em outra plantação, porque você pode ser hostilizado, porque nem todo mundo vai ter este sentimento bondoso contigo, né? E aí, Ruth se ajoelha, encosta o rosto no chão, diz, muito obrigado, né? E aí, o que é muito interessante, que Ruth, ou que Boaz, já naquela altura do campeonato, já tinha conhecimento a respeito da história de Ruth, né? Tanto é que em Ruth, capítulo 2, verso 11, Boaz diz, eu já ouvi falar de tudo que você fez pela sua sogra. E não só isso. Eu sei que você deixou seu pai, sua mãe, sua pátria.
Então, era uma mulher sem pai, sem família e sem pátria. Tudo por amor à sua sogra, né? E o que eu acho mais bonito, acho que talvez a passagem mais bonita de todo o livro, é Ruth, capítulo 2, verso 12, que Boaz diz para Ruth, que o Senhor a recompense por tudo que você fez, e que o Senhor lhe dê proteção que você veio procurar. E lhe dê uma grande recompensa, e que grande recompensa ela vai ter a partir do capítulo 4. Né? Muito bonito, Ruth, capítulo 2, verso 12. Tá? E a partir disso, Ruth agradece, né? Depois Boaz pede que seja retirado, né? Que os seus trabalhadores permitam que ela pegue tudo que ela necessitar. Depois eles vão lá, reúne mais um pouquinho de material e dá cerca de 25 quilos, né, de cevada para ela, né, para que ela possa levar para casa, se alimentar e depois vender também, suprir as necessidades dela, né? Depois ela leva essa comida para sua sogra, alimenta sua sogra, né? Noemi agradece, agradece de fato a Boaz, e depois, inclusive, Noemi fala, olha, se você tiver que trabalhar, só trabalhe na plantação de Boaz, porque se você for em outro, pode ser que outro venha ali hostilizar, tá? E a própria Bíblia termina no capítulo 2 dizendo que Ruth trabalhou normalmente na plantação de Boaz por cerca lá até a colheita da cevada terminar, tá? Só queria só chamar a atenção que o capítulo 1 aponta que a família de Ruth, ou a família de Noemi, passou cerca de 10 anos em Moab. Tá? Depois desses 10 anos, volta para Belém. De Belém, então, ela fica alguns meses, porque no capítulo 1 diz que o início da colheita da cevada tinha iniciado. E no capítulo 2 diz que durante todo o período de colheita da cevada, Ruth trabalhou na plantação de Boaz. Então, passou-se alguns meses. Tá bem? No capítulo 3, Noemi diz para Ruth, olha, eu preciso arranjar um marido para você. Você precisa ter um lar, né? E aí, Noemi passa a traçar um plano para que o Boaz possa resgatar a Ruth, né? Então, ela manda, olha, filha, tira esse vestido de viúva, bota um vestido bonitinho, toma um banho aí, se perfuma, e quando o Boaz estiver lá dormindo lá na plantação dele lá, tu deita nos pés dele lá e espera para ver no que é que vai dar. E que, de fato, e Noemi fala, ele lá vai dizer o que você vai fazer, se de fato vão namorar, se de fato vai estabelecer vínculos, se ele vai mandar você ir para casa, então vamos fazer uma tentativa. E no final das contas, Boaz, quando dorme, acorda, encontra ela, e assim que encontra Ruth aos seus pés, Ruth espertamente vira, o Senhor é o nosso parente chegado, e por isso você tem o dever de nos proteger, né? E aí, isso vai estar em Ruth, capítulo 3, verso 9, então ele diz, olha, eu aceito proteger vocês, mas tem um problema. Ruth, capítulo 3, verso 12, há um homem que também é seu parente, e até mais chegado do que eu, né? Então, isso já dá uma ideia, ele diz, ó, tem um problema pela frente, né? Porque daqui a pouco vamos apontar do que se trata, o que é esse resgate, o que é essa remissão, tá? E lembrando que no Ruth, capítulo 3, verso 10, dá a entender que Boaz era um homem de idade um pouco avançada, porque ele agradece a Ruth por ter escolhido ele, né, como um homem, como um pretenso homem para ter um relacionamento amoroso, porque ele diz, ó, você não foi procurar um homem mais moço, né? Ele diz, então provavelmente ele era um homem mais velho, né? Mas ainda assim ele tem a preocupação de Ruth não sair durante a noite, né, do local onde ele estava, porque ela ia ficar má afamada na cidade, então ele diz, ó, aguarde aí de noite, amanhecer, e quando amanhecer, ele falou, tira tua capa aí, quando tirou a capa, botou um bocado de cevada dentro da capa, fechou e botou no ombro dela, disse, vai para casa com essa cevada aí, porque o pessoal ia achar que ela estaria trabalhando, né? Então ela volta para casa e volta, fala para Noemi e aguarda para ver o que é que acontecia. Então, no capítulo 1, eles voltam de Moabe para Belém. No capítulo 2, Ruth vai à procura, né, de comida, né, porque Deuteronômio 24 permitia, né, e acaba deparando-se com Boaz na plantação de Boaz. No capítulo 3, há um enlace, né, há um compromisso de um possível casamento, no capítulo 3, e no capítulo 4, a concretização
desse enlace amoroso, casamento, daqui a pouco filhos e prosperidade para essa família. Mas vamos entender o que foi que aconteceu no capítulo 4. No capítulo 4 de Ruth, como já era de costume do povo de Israel, Boaz vai para a praça da cidade, que fica em frente ao portão da cidade, senta ali, espera que o parente mais chegado de Elimeleque comparecesse na cidade, porque em Levítico, capítulo 25, 25, vai tratar a respeito do direito de resgate ou de preferência. Levítico, capítulo 25, verso 25, que vai dizer assim, ó, se o teu irmão cair na pobreza e tiver de vender algo do seu patrimônio, ele deve chamar o seu parente mais próximo, a fim de que exerça o seu direito de família sobre aquilo que vende o seu irmão. O que é que Levítico 25, 25 nos diz? Que se o camarada ficou pobre e ele tem uma casa, ele tem que vender essa casa, ele não tem que vender diretamente para terceiro. Ele tem que procurar os seus familiares e perguntar, e aí você quer exercer o seu direito de resgate aqui? E o que é esse direito de resgate? É o direito de preferência. A família tem que pagar por aquele patrimônio. Não é de graça, não. Né? O direito de resgate é pago. É apenas para dizer, antes que eu ofereça para terceiro, eu tenho que oferecer para a família. Então, qual foi a ideia de Boaz? Vou para a praça, vou chamar todos os líderes da cidade, os 10 mais importantes líderes, aguardo o parente mais chegado de Elimeleque, porque esse direito de preferência, esse direito de resgate, essa remissão, deveria ser feito por grau de aproximação de parentesco. Ou seja, o parente mais próximo exercia o seu direito de resgate. Então, ele chama esse cidadão que teria o direito de resgate, que estava na frente dele, chama os 10 líderes, e em Ruth, capítulo 4, verso 3, ele diz, Noemi voltou de Moabe para Belém, mas Noemi quer vender as terras dela, as terras que era de Elimeleque, que é meu parente, é parente desse camarada aqui. E ele diz sobre e aí depois ele diz, então eu resolvi conversar com você sobre esse assunto. Aí chama o parente e diz, ó, se você quiser, compre as terras de Elimeleque. Mas se você não quiser, diga aí que eu vou exercer o meu direito de comprar. E aí o parente de Elimeleque, de Noemi, disse assim, não, eu vou comprar. Mas aí o Boaz, de forma fantástica, diz, então tudo bem. Se você quer exercer o seu direito de resgate, tem, beleza, mas o direito de resgate vai outro dever. E que dever é esse? Ele vai apontar que se você comprar as terras de Noemi de Elimeleque, você terá que casar com Ruth, a Moabita, para que as terras que de fato seja estabelecida ou que ocorra a sucessão entre vocês dois, fique com a família do falecido. Ou seja, com o casamento do familiar de Ruth com o familiar de Noemi com Ruth, os bens seriam do falecido. Seria da família de Elimeleque. Isso que Boaz sustentou é o chamado da lei do levirato. O que é lei do levirato ou levirado? Tanto faz, levirato ou levirado. Porque levirato vem de levir. Levir vem de irmão do marido. E o que é exatamente isso? Está em Deuteronômio, capítulo 25, no verso 5. Que ele vai dizer que toda vez que um irmão casar-se, e esse irmão não tem filho, e esse irmão morrer e deixar a mulher, esta mulher deve se casar com o irmão do falecido. Só que tem um problema nesse casamento. O familiar que casar com essa mulher, com a viúva, o filho primogênito, ou seja, se ele tiver 10 filhos, 9 filhos será do camarada que casou. Mas o primeiro será considerado filho do que faleceu. Por isso que levirado, irmão do falecido. Então, um homem
José casa com Maria. José morre, fica só Maria. Alguém da família de José tem que casar com Maria. O primeiro filho dessa relação, do irmão de José com Maria, vai ser considerado como se ele fosse filho do que faleceu. E tudo que tiver direito do falecido, ou que foi construído entre esse casamento, fica para esse filho. E aí, o familiar de Noemi disse assim, tá louco, meu irmão, não tem levirato nenhum aqui não, meu irmão, não vou não. Por quê? O que é que ele vai apontar lá em Ruth, capítulo 4, verso 6? Eu não vou fazer isso aí não. Não vou comprar mais as terras de Noemi, porque eu vou correr o risco de prejudicar a minha própria herança. Porque o filho que eu terei com a Moabita, ele é como se fosse filho de Elimeleque, ou de Quilom, né? Que é o filho de Malom, que é o filho de Elimeleque, que era casado com Ruth. Então ele diz, não, vou fazer meu esforço e vou dar posteridade a outra família. Então, em razão disso, ele recuou, né? Eu queria chamar a atenção para vocês que a lei do levirato já foi adotada em Israel em época antes da lei. Lembra aquela história em Gênesis 38, de Judá, o filho de Jacó, que de fato ele tem 3 filhos, Onã e Selá. Era muito pesado, o primeiro filho de Judá era muito perverso. E Deus matou Então ficou Onã e Selá. Onã, né, foi obrigado a casar com Tamar pela lei do levirato, que era oral naquele tempo, não era escrito. E Onã disse assim, não vou dar posteridade a meu irmão. Então ele mantinha relações sexuais com Tamar, mas o sêmen ele jogava na terra, né? Em razão disso, ele acabou provocando Deus e Deus acabou matando. Chamando a atenção que, por seu nome Onã, filho de Judá, hoje temos a chamada o onanismo, né? O que é o onanismo que provém da palavra de Onã, né? Que é a interrupção do coito antes da ejaculação, né? É uma adoção hoje de um procedimento, né, na medicina atual que faz referência a Onã, filho de Judá. Então, como Onã não quis dar posteridade a seu filho porque ao seu irmão que era perverso, Onã acabou sendo morto. Então, Judá, quando viu, meus 2 filhos morreram, agora vai ser Selá. Eu não vou dar Selá, Tamar, vou mandar Selá para casa, Judá para casa dos pais dela. Quando Judá vai para casa dos pais dela, descobre que o menino já tinha crescido e de fato, Judá não quis dar ela em casamento, ela, de fato, finge ser uma prostituta, ele mantém relações sexuais com ele, e a partir de Judá, o que é importante lembrar também, que a partir desse relacionamento entre Judá e Tamar, eles tiveram filhos gêmeos, né? Que é o filho Pérez e Zerá, né? Que é uma história até muito interessante, né? Porque Zerá iria sair, botou a mãozinha pro lado de fora antes de nascer. E aí a parteira foi lá e pegou uma fitinha vermelha e botou no pulso do menino. Só que ele acabou recolhendo a mão para dentro. Por quê? Porque o irmão pegou pelo calcanhar, o Pérez, opa, é a minha vez de sair, porque a primogenitura é minha. E aí o Pérez saiu primeiro. E, de fato, o Pérez se torna o ascendente de Cristo Jesus e se torna aí um tataravô de Boaz, né? Então, veja que a lei do levirato já tinha incidido na família de Ruth, ou de Noemi, né? Já era de Elimeleque, de Noemi. Tá bem? Então, o levirato, né, não foi aceito por parte do parente de Noemi. E o que é bastante interessante, que ele, no verso 6, ele diz, olha, não vou prejudicar a minha própria herança, porque se eu tiver filho com essa moabita, né, 2 problemas. Primeiro, o primogênito não vai ser meu filho, vai ser filho de Quilom, o filho de Elimeleque, não vai ser meu filho. Então, se eu morrer, vai ficar tudo pro cara. Então, não vou prejudicar minha herança. Estou fora, vou abdicar disso. E aí, o que ele faz? Ele vai lá no verso 8 e diz assim, já que eu não vou fazer isso, ele fecha um negócio de compra e venda, ou troca de propriedades, ele diz o livro de Ruth, que naquele tempo de Israel,
para fechar um negócio de compra e venda ou troca de propriedade, um entregava as sandálias ao outro. Isso tem duas referências. A primeira referência é que na lei do levirato, o camarada que não aceitasse casar com a viúva, a mulher podia chamar os líderes, como de fato ela estava do líder, tirar uma das sandálias do cidadão que não aceitou e depois cuspir no rosto dele. E depois ele ia ser difamado por toda a comunidade como um homem descalço. E aí, a primeira motivo para ele ter tirado as sandálias. Mas a própria Bíblia diz que ele tirou as sandálias porque fez um negócio jurídico com Boaz, dizendo, eu não vou aceitar o levirato, não vou de fato resgatar essa mulher, né, conforme apontado lá em Levítico 25, né, eu vou abrir mão, toma aqui minhas sandálias, vamos fazer um negócio jurídico, né. O engraçado é que essa ideia de tirar as sandálias, essa ideia, os eruditos passam a apontar que tirar as sandálias dá uma ideia de possessão, né, porque é com seus pés, de fato, onde você pisar, onde vai ser dado a sua possessão. Lembrando também que isso é muito interessante, porque essa ideia de tirar as sandálias, temos mais duas histórias anteriores em Israel, né? Moisés tira as sandálias no Monte Horebe, no Monte Sinai, em Êxodo capítulo 3, verso 5, né? Porque como uma ideia de acordo, como uma ideia de negócio jurídico, como uma ideia de concessão, como uma ideia de respeito. Que Deus diz, olha, tira tuas sandálias que a terra aqui é santa, porque isso aqui, de fato, vocês vão poder aí andar por todo esse povo aqui. Do mesmo jeito, Josué também tirou as sandálias lá em Jericó, né, que depois se torna também possessão do povo de Deus, lá em Josué, capítulo 5, verso 15. Então, essa ideia de tirar as sandálias também, a ideia de conceder possessão, também era um acordo, né, já que aqui fala que era um acordo patrimonial. E, de fato, as histórias bíblicas, tanto de Moisés quanto de Josué, foi um acordo de Deus com os dois líderes. Ó, rapaz, o Moisés, você vai se tornar meu líder e, de fato, vou mandar você vai liderar. O povo de Deus, você vai libertar. Josué, da mesma maneira, olha, estou convocando você vai para cima dos cananeus e eu vou lhe dar a terra prometida, tá? Então, o parente de Noemi tira sandálias, faz acordo com Boaz e, de fato, permite que ele compre as terras de Noemi. Então, ele compra as terras de Noemi, casa-se com Ruth, né? E aí, ele é aclamado, né, por todos os líderes, né? Dizendo, de fato, que ele daria posteridade à família de Malom, que é filho de Elimeleque, né? Isso foi feito na frente de todas as testemunhas. E o engraçado é que os líderes da cidade, que o Senhor faça com que essa mulher que veio ao seu lar seja como Raquel e Leia, mães das nações israelitas. Depois passa a mencionar a respeito da família de Pérez, de Judá e de Tamar, porque isso é em Gênesis capítulo 38, porque eles são os descendentes, são os ascendentes de Boaz, né? Não podemos esquecer disso. Depois, para finalizar, né, Ruth capítulo 4, verso 13, Deus vai dizer, as mulheres passam a bem dizer, tanto de Ruth quanto de Noemi, dizendo que foi uma bênção de Deus Ruth ter ficado grávida, né, que iria cuidar dela, né, que Ruth era mais valiosa do que 7 filhos para Noemi, né? E no finalzinho do Ruth capítulo 4, vamos encontrar a genealogia do rei Davi, dizendo que de Boaz e Ruth nasceu Obed, Obed nasce Jessé, Jessé é o pai de Davi, né? E esta antecedência de Boaz é quem? Pérez, né? Pérez, que é o irmão gêmeos, filho de Tamar com Judá. Também lá no Gênesis capítulo 38, tá bem? Então, só para a gente relembrar, Judá, Tamar, vai ter os 2 filhos gêmeos, um desses filhos é Pérez. Pérez da sua descendência vai ter Salom. Salom, conforme Mateus capítulo 1, verso 5, casa-se com Raabe. Deste casamento, né, das ramificações, nasce Boaz. Boaz casa-se com Ruth. Deste casamento nasce Obed. Obed tem Jessé. E Jessé vamos ter o rei Davi, que vamos encontrar a história maravilhosa lá em Samuel capítulo 1 e 1 Samuel e 2 Samuel, tá bem? E assim vou encerrar aqui essa abordagem a respeito do livro de Ruth e acabei